Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatumade Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Srimade Shri Krishna Lila Gatane Sudaksham Navdhari Madhuri Vanashayutam Varam Varenyam Purusha Mahantam Narayanam Tvam Shirastha Namami Shri Dandina Bhakta Shuru Manincha Shri Krishna Padabdhiritai Paridhi Chaitanya Lila Amrita Sar Saram Narayanam Tvam Sapatam Prapadhi Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinyayaraditva Nayamacharanantikam Mahagranta Bhagavad Gita Ki Jai Shila Vyasadeva Ki Jai Shila Vishwanath Thakur Ki Jai Shila Gurudev. Muito bem. Arrumar aqui o cenário. Ontem foi festa de Radharani. Grande festa ontem. Por que você não participou? Participei da festa, participei. Ah, mas Tava eu lá não no vi templo. você. Ah? Participei em outro lugar. Ah, tá. Então vamos lá. Capítulo 4, intitulado Jnana Yoga. Verso 30. Sarvepi ete jnana vidu jnana kshipita kalmashaha jnana shishta amrita puchu yanti brahma sanatanam. Krishna continua falando. Para quem? Ajuda. Muito bem. Very good. Very good. Todos aqueles que conhecem o princípio de sacrifício em Yajna livram-se do pecado por executar este sacrifício. Tendo saboreado Amrita, néctar, ou seja, os remanentes desse sacrifício, eles eventualmente alcançam o Brahma eterno. Já que está sozinha, vai ter pergunta: o que é Brahma? Você lembra Brahma? Essas coisas são os básicos, hein? Não estou ouvindo. É que o meu ventilador está fazendo muito barulho, aí eu acho melhor tirar. Eu não estou ouvindo no ventilador, não. Não tá, não? Não. É porque você é bondoso. Realmente não estou. Brahma é o ser supremo, não é? Muito bem! Muito bem. Não confunda com Brahma. Brahma é aquele que tem 4 cabeças. Sim. Em geral, Brahma, no caso, eles falam aqui de Brahma, que é aquela característica da divindade que ela não tem característica, que é só luz, só energia, em geral. Vai depender do contexto. Então, Bhavanuvada, que é o comentário, fala assim: todos aqueles que conhecem os princípios do sacrifício e que o realizam, como descrito acima, gradualmente avançam em conhecimento, pelo qual eles conseguem alcançar Brahman. Aqui, o resultado secundário de tal sacrifício é explicado. Eles também saboreiam o néctar, né, dos restos desse sacrifício, tais quais o desfrute mundano, a opulência e as perfeições místicas. De forma similar, o fruto principal é descrito como Brahma Yanti, ou seja, alcançar Brahma. Prakash Kavriti, o comentário. O fruto principal do sacrifício é alcançar Brahma. E o fruto secundário é alcançar o desfrute do mundo, mundano, né? As perfeições místicas, tais como animar siddhi, ficar assim muito pequenininho. Então dizem que os yogis eles podem ficar muito grandes, podem ficar muito pequenininhos, por isso que eles atravessam às vezes alguns lugares assim, porque eles vêm muito pequenininhos, os grandes yogis. Mas o que é que ele está falando aqui? Que o importante é você fazer sempre sacrifícios.
sempre lembrando que sacrifício é alguma coisa para Deus. Mesmo que você queira usufruir do mundo, eles vão enfatizar também isso. Que ninguém vive bem sem fazer algum tipo de oferenda, sacrifício. Né? E ele falou aqui que, na verdade, né, o objetivo principal disso é você alcançar a transcendência. Existem outros resultados, mas esse é o principal. Como a gente já falou anteriormente, outro dia aí, que nem bons materialistas nós somos. Né? Porque a gente, simplesmente, a gente quer extrair tudo do mundo. Não quer dar algo. Né? Só quer retirar, retirar, retirar. A gente nem. Outro dia eu estava até pensando que assim, mesmo que você quisesse usufruir do mundo, três coisas eu acho principais. Ter uma certa espiritualidade, um conhecimento da espiritualidade, saúde e dinheiro. Estou falando materialista mesmo. Né? É, Porque se você não tem um conhecimento espiritual, você vai tentar fazer justamente isso, essas loucuras. Você pode ter muito dinheiro, pode ter muita saúde, mas aquilo ali nem vai te manter por muito tempo. Né? Então, a pessoa que tem um nível um pouco melhor de espiritualidade, ele vai até saber usufruir melhor do mundo, de coisas realmente boas, né, que estão no nível mais etéreo. Eu tive aqui, tem um evento, né, Santa Teresa do Portas Abertas, ah, gente, é gente, é gente. Eu fui vender umas coisas, aí eu falei, caramba, o pessoal, eles usufruem disso, né, de gente, calor, bagunça, barulho. Eu falei, caraca, olha o nível, né, que é. E estava até um nível razoável lá, né, até ah. uma coisa louca, eu acho uma loucura. Gente, calor, bagunça, cheiro de comida, realmente não, eu não desfruto disso, né? E, Mas você aquela vendeu essas só coisas? alguma coisa, vendeu alguma coisinha. A gente aproveita que tem muita gente, né? É. Mas o segundo dia foi fraquinho, mas faz parte da vida, não se ganha sempre. Vamos para o verso 31. Nayando koisti ayanyasya utoni akuru satama. Ou melhor, os Kurus. Kurus é um rei, né? Krishna está falando para Arjuna sobre a dinastia dele, tá? Exaltando ele por meio da dinastia. Ou melhor, dos Kurus. Uma pessoa que não realiza esse sacrifício e anima não pode nem mesmo alcançar esse planeta terráqueo, que contém uma felicidade muito ínfima. Então, como é que ele pode alcançar os planetas dos Devas e outros planetas? É mais ou menos o que a gente estava falando. Né? Se a pessoa não faz isso, ela talvez nem mesmo nasça no planeta Terra, que apesar de a gente considerar, é bom, né? Digamos, uma pessoa rica aqui, que tem um carro bom, e voltar que vai ter saúde, é uma pessoa razoável, ela é invejada, né? É invejada e almejada, né? A pessoa quer ter isso. Mas se a gente comparar com outros planetas, outras plataformas, não é nada, não é nada, nada. Materialmente falando. A gente comentamos outro dia também que existem planetas que, né, a pessoa ela não precisa tomar banho, ela não fede, É? ela não vai feder, mesmo aquela cor, ela não vai feder, ela não é suda, não tem suor, né, o corpo dela é diferente, né, tão grosseiro, ela não envelhece, não tem calor, não precisa de ventilador quando você está aí, não tem barulho, assim, esses barulhos, lá são Ai, que pá, lindo. o farfalhar, né, mas tudo isso Papai. acaba, tudo isso acaba. Né? Então, para a gente que está acostumado, o nosso padrão é muito ainda grosseirão, a gente acha que o máximo, né, um carro barulhento, né, ela não tem isso.
né? As mulheres, elas não engravidam, elas não Não, sofrem de parto, não tem doença. não tem Ou seja, doença. não tem doença. É um paraíso, não tem estação, assim, agora é a época da manga. Tem manga toda hora, e a manga sempre é doce, não tem manga verde, não tem fruta verde, né? Não tem chuva em excesso, não tem calor em excesso, não tem epidemia, não tem pobreza, né? Ai, que lindo. Mas acaba. Não é tão lindo porque acaba. Acaba, as pessoas Acaba. morrem. As Que pessoas morrem. nasce e morre, não tem jeito. Por isso que ainda é material. E É, apesar de tudo, não é uma satisfação plena, porque você sabe que você vai morrer. E acontece também alguns percalços de vez em quando. Mas é muito, tipo, assim, às tipo, vezes, às vezes são invadidos por uns asuras em algumas camadas, não todos esses planetas, mas os de Indra, às vezes eles depõem o rei ali e eles têm que fugir, mas eles têm vários poderes místicos também. Muitos podem voar, né, ficar leve. De novo, acaba. Não tem jeito. Não tem jeito. Só um instante aqui que é. Cadê aqui? Mandar para ela aqui. A título de. Então tem esse problema. Então ele está falando aqui que justamente se você não fizer esses sacrifícios, nem aqui você nasce, nem não tem nem possibilidade de você nascer na Terra. Que ele falou que tem uma felicidade muito pífia, né, muito pequena. tem. Então vamos lá. Continuando. Bhavanuvata. Por não fazer esse sacrifício, a falha ou o pecado que ele botou aqui, você incorre nisso. Para explicar isso, Bhagavan Krishna está falando esse verso começando com Nayam. Se uma pessoa não pode nem mesmo alcançar o planeta Terra, que produz uma felicidade pequitinha, como é que ele pode alcançar planetas elevados, tais como aqueles dos bêbados? Uma pergunta retórica. Prakashkavriti. Shila Bhaktivinoda Thakura, que é um grande santo da nossa linhagem, ele que revitalizou o Vaishnavismo em 1800, expressa o sentimento de Krishna como se segue. Portanto, Arjuna, ó melhor dos gurus, uma pessoa que não realiza sacrifício não pode alcançar este mundo, né? O que falar do próximo? Portanto, o sacrifício é certamente um dever obrigatório. A partir dele, a partir disso, você deve entender que Smarta Varnashrama, ou seja, as regras que os Smritas falam, né, Ashtanga Yoga, os sacrifícios védicos e assim por diante, todos são parte do sacrifício. Mesmo Brahmanyana é um tipo especial de sacrifício, ou seja, o conhecimento de Brahma, de Deus. Não existe karma, dever prescrito, neste mundo, senão o sacrifício. Tudo mais é vikarma, ou seja, atividades negativas. Ou seja, trocando em miúdos, Ah, tem que fazer alguma coisa para Deus, tem que se submeter a algum tipo de regra, assim por diante. Não é a bagunça, viver, que é o que a gente está muito assim acostumado. é, Todo mundo quer ser livre, mas quanto mais a gente quer ser livre sem a divindade, mais a gente é escravizado. É muito louco isso. Né? Então as pessoas, não, tem que dar liberdade, mas cada vez mais a gente fica escravizado
porque é dito que a gente, né, a nossa natureza é servo. Então a gente vai ser servo de um bom amo ou um mau amo, ou dos próprios sentidos, né? A gente quer fazer o que bem entender, né? Em geral as pessoas querem fazer o que bem entender. Ninguém gosta de regra, raramente uma pessoa gosta de regra, a não ser as regras que ela mesma põe. Então a gente vive num estado que sempre quer, a gente sempre busca essa liberdade. Mas a gente é como uma criança, a gente é como criança. Criança você não pode dar liberdade, senão ela se machuca. E certas pessoas eles também não podem ter muita liberdade. Né? Tem os direitos humanos. Direito humano é para quem é humano. Para quem não é humano, como é que você vai dar direito humano a uma pessoa que não é humana? Não conhece, né, os princípios básicos da humanidade. Então, a pessoa não pode. Você vai fazer besteira, tanto para si quanto para os outros. Né? Então, não dá. Então, tem que ter alguma referência, alguma reverência à divindade. Não pode ser uma coisa solta, eu vou fazer o que eu quero, vou inventar um processo. Então, por isso que eles falam, né? Tem que fazer sacrifício. Por isso que no final ele põe tudo o resto é pecado, coisa ruim, de karma, coisa ruim. Verso 32. Evad bahu vidayanya mittata brahmano mukhe karmajan viditan parvan evanyatva vimokshase. Os vários tipos de sacrifícios são elaboradamente explicados nos Vedas, conhecendo todos eles como sendo, né, como nascidos do karma, você alcançará a liberação, moksha. Comentário. Brahmanaha, que está aqui no verso, né, significa os Vedas, e Mukena significa a boca, por meio da boca, né? Vedena significa claramente falado, né, da minha própria boca, a minha de Krishna. Né? Vedena. Ele botou aqui, né? No verso do Tata Vida. Não, não está no verso. O verso só está Karmajan Viti. Viti. Ok. Você deve saber. Karmajan significa nascido da ação, da fala, da mente e do corpo. Prakashkavri. Os sacrifícios descritos nos Vedas são realizados pelas atividades do corpo, mente e palavras. Portanto, eles não têm relacionamento, não têm relação com Atma Swarupa, a verdadeira natureza do eu. A alma permanece indiferente e desapegada de todos os processos. A realização deste, eh, a realização deste conhecimento liberta-nos do cativeiro deste mundo material. Então, Vedas, Sarva Veda, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, eles têm muita coisa de sacrifício. Muito, 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 muito. O Rig Veda, então, é cheio. Ou seja, você adora fulano, cicrano, olha para o leste, faz isso assim, oferece tão, canta tal, 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 tal. Muito ritual. Muito ritual no Veda. A gente já não faz muito isso. Né? Mas é cheio de corpo e cheio de coisinhas, de detalhes. E a maioria é para algo material. A grande maioria. Né? Mas é o que a gente explicou anteriormente, né, que os Vedas, né, são extremamente inteligentes, e eles sabem que a maioria das pessoas não vai ter essa inclinação espiritual, especialmente agora, né? Inclusive eles até chamam de religião material, muitas coisas a gente traduz como religião material, né? Laukika Dharma, que é uma religiosidade baseada em moral, um tipo de moral
mas que quer alcançar esses planetas, essa condição que a gente falou, que você adorou, que você falou é lindo, né? Quem falou que é lindo, para os sábios, não é lindo isso aí, né? Tinha entrado aqui, saiu. Então, né, para quem conhece algo mais elevado, isso não é nem um pouco lindo. Mas, como a gente falou anteriormente, é o que a maioria das pessoas querem, né? A gente não vê muita religiosidade aí, que elas querem um céu, né? A maioria quer um céu, alcançar um lugar paradisíaco, né? Então, ainda é um desejo ainda egoísta nesse sentido, né? A pessoa não quer servir a Deus, ela serve porque vai ter essa recompensa. Verso 33. Shreyandravya Maya Jnana Jnanayana Parantapa Sarvam Karma Akilam Partha Jnane Parisamakhyate. Ó Parantapa. Parantapa é o nome de Arjuna, quer dizer, aquele que castiga os inimigos. Então fala assim, ó Parantapa, que a gente está falando, né? O Parantapa, não, tapa, lembra de tapa? Parantapa, o que castiga os inimigos. Esse sacrifício do conhecimento é superior à renúncia das posses materiais. A gente falou isso da outra vez, né? Você lembra? Então Lembro, fala para mim. não lembro tanto assim. Ah, garota. Ah, Então ele garoto. falou que o quê? Que às vezes existe um tipo de renúncia que você dá coisas, oferece coisas para Deus, para as caridades, você oferece coisas. E o Jnana você oferece a sua inteligência, seus pensamentos, né? Então tem uma coisa mais grosseira, a outra coisa mais sutil. Então vamos lá. Ó Parantapa, o sacrifício desse conhecimento, digamos assim, eu estou traduzindo já, né? É superior à renúncia das posses materiais. Porque ó Parta, que é outro nome de Arjuna, a realização de todas as ações prescritas culmina no conhecimento transcendental. Ou seja, né, a culminância de tudo é esse conhecimento. Então, a entrega das posses, como a gente viu na outra quinta, é legal, mas não é o ideal ainda. Né? Bhavanuvada. O conhecimento, desculpa, o sacrifício do conhecimento, como descrito na Gita 4:25, que agora, como a gente está estudando seriamente, a gente vai reler o 4:25, que é o. Tá aqui. Alguns, voltando, né? Tá. Alguns karma yogis, né? Os yogis que praticam karma, realizam perfeitamente deva jnana, o sacrifício aos devas, enquanto os jnana yogis, né, aqueles yogis do conhecimento, oferecem todas as suas atividades como oblações, oferendas, no sacrifício de Brahma. Né? Então, enquanto alguns yogis, né, eles oferecem aos seres divinos, porém mortais, esses que habitam nesse país, nessas plataformas que você adorou, né? E o outro, né, oferece todas as suas atividades a Brahma e não para os deuses, esses deuses. Né? Então, o conceito que a gente tem de Deus aqui, em muitas religiosidades, está mais relacionado a esses seres elevados materialmente. Isso é muito interessante. Né? Não estão realmente muitas, né? Não estou dizendo todas, muitas religiosidades estão ligadas a essa plataforma super elevada, maravilhosa, mas que acaba, pelo que a gente vê nas descrições aqui. Quem se liga à transcendência, quem busca o transcendental, é bem mais raro. Né? Então, pela descrição de outras filosofias, eles estão procurando essas que querem recompensa, esses lugares paradisíacos. Em geral, eles vão estar relacionados a esses outros seres, ok?
Aham, e não ser transcendente mesmo. tem. Tanto que tem umas aparições, às vezes tem aparições desses seres, tudo, tem umas coisas assim, né, que eles podem fazer isso. E eles dão muitas benesses materiais. Então, em geral, é essa ideia que muitas religiosidades têm. Então, vamos lá. Já lemos o verso anterior, que descreve esse sacrifício do conhecimento. Então, de novo, esse sacrifício é superior a karma, ao sacrifício do karma, ou outro nome que se chama Dravyamaya, que consiste em renunciar às posses materiais, como descrito na Gita 4.24. Brahmatam, Brahmavi, Brahmanal, Brahmanapam. Né? Uma pessoa pode perguntar, por quê? Por quê? A resposta é que todas as ações culminam em gerar fruto para alcançar o conhecimento. Em outras palavras, a ação cessa de existir após você alcançar esse conhecimento. Lembrando que o capítulo se chama Jnana Yoga, né? O Yoga do conhecimento. Prakashkavit, O quê? em seu comentário, Prakashkavit, que é o comentário, É em seu comentário, isso, a este verso, Srila Bhaktivinoda Thakura, que a gente falou, que é um grande, que levantou o Vaishnavismo, Aham. estava meio em baixa, em 1800 lá vai mata. Né? Então, esse Bhaktivinoda Thakur, ele cita Krishna dizendo assim, aspas, embora todos esses sacrifícios gradualmente levem a esse conhecimento, lembrando que esse conhecimento, né, nesse conhecimento desse mundo, assim, digamos assim, né, Shanti, né, vou ler de novo porque é contínuo, embora todos esses sacrifícios gradualmente levem ao conhecimento, à paz e, finalmente, a Bhakti, a mim, Krishna falando, né, que o que é extremamente auspicioso para o ser, ainda assim, existe algo a ser considerado a este respeito. Sobre o grupo supracitado de sacrifícios, uma pessoa pode, às vezes, realizar tanto o karma, tanto Dravya Mayanya ou karma yanya, tanto aquela coisa de ritos cerimoniais como entregas de coisas. Outra vez, é, só ritos cerimoniais, botou ou, mas não é e. Outra vez, dependendo da sua fé firme, ela pode realizar o sacrifício realizado do conhecimento. Este sacrifício do conhecimento é, de longe, superior àquele outro. Ó Partha, ó Arjuna, todo karma culmina em conhecimento. Quando a realização de qualquer conhecimento não envolve a deliberação sobre as coisas transcendentais, então toda atividade é simplesmente ritualística. Não tem um valor. Esse valor. Ok? Ok. Então, quando você faz um sacrifício, mas não está deliberando o transcendente, né? Você está. É que nem, sei lá, subir a escada da glória, não tinha? Da penha. Da PEN. Né? O cara fazia um sacrifício. Não, vou fazer um sacrifício. Né? Inclusive, acho que eu contei aqui lá nossa, em Aparecida. Quando é que eu tive em Aparecida do Norte? Aparecida, né, daqui. Então, você vê lá que tem um quarto cheio de perna de cera, mão de É, cera, cabeça de cera. Ou seja, tudo aquilo que é. Alguém fez uma promessa, você fez um sacrifício é o sacrifício. para receber uma bênção. É, Então, não envolve o transcendente ali. Não tem nada transcendental. Não tem nada transcendente. É uma coisa material. Apesar de ter aquela capa de é espiritual, tipo, não é é tipo, espiritual.
É tipo, se você me der, eu te dou isso, né? Se É, você me der, eu faço esse sacrifício. exatamente. Em geral, a pessoa faz sacrifício primeiro, né? Em geral. É, Aí espera aquela bênção. é, Então, não tem nada, eles estão falando que, ó, isso aí não tem nada espiritual, isso aí não, cara. é. Não tem nada não. Isso aí é, apesar, né, de ter essa capa de espiritualidade. Porém, é melhor você pedir a Nossa Senhora, a Jesus, do que a outros seres. Menos mal, é menos mal, mas não tem nada transcendental. Continuando. Contudo, quando a meta é o progresso espiritual, né, esse sacrifício de ação, karma, jnana, perdem o seu materialismo fruitivo e tornam-se transcendentais. Então, Uhum. mesmo, né, que você ainda ofereça coisas, assim, mas seu objetivo é transcendental, como a gente tá, como o pessoal faz muito na Índia, né? Você vai no templo e você oferece alguma coisa à divindade. E o outro vai e faz a mesma coisa. Só que o que vale é a intenção por trás daquilo ali. Pode um chegar e oferecer uma guirlanda de flores, outro chegar e a mesma guirlanda. Mas o que, é que cada um quer ali dentro, que a gente não sabe. Então, só a pessoa e Krishna e Deus que sabe, né? Mas a intenção é o quê? Então, se você, como Vai. ele está falando aqui, se a intenção é, digamos, eu ofereço lá para Krishna, né, Vishnu, uma guirlanda. Eu vou falar, oh, Krishna oferece essa guirlanda, né, porque eu estou sofrendo, pereré pão doce, né, eu quero satisfazer você para você me satisfazer. Não tem nada transcendental, né? Se ela chega na hora, Krishna, eu sei que você gosta muito de guirlanda, eu quero te dar um agrado, eu vejo você tão bonito ali de guirlanda. Pode até pedir, eu quero meu avanço espiritual, quero me desapegar desse mundo, quero servir você mais, e assim por diante. Aí sim, porque aí a meta é diferente, a Essa ação é a intenção é mesma, diferente. indubitavelmente. Então, tem até um conhecido que fala, o que importa não é o que está na frente, é o que está atrás. É. Na frente que o cara vai lá, aí oferece alguma coisa, faz isso não é tão importante quanto o que está interno. Então, vamos lá. O estágio de sacrifício, desse de oferecer coisas, o qual consiste somente de rituais materiais, é chamado de karma kanda, né? Pode ser muito, em geral as pessoas gostam muito disso, de um ritual, ó, toda É. aquela coisa, aquela mística, né? Aquela coisa exótica, o pessoal adora. Quando, quando lá no templo tem Ah, um casamento ou tem uma cerimônia da pessoa que morreu, tudo, né? É interessante que às vezes a pessoa nunca vai no templo, mas quando tem isso eles vão, né? Vai a ah, família, vai tá. fulano. E quando tem uma história que você joga grãos no fogo, Hum. que representa que você está queimando as suas atividades negativas. Mesmo a pessoa que não acredita, ela quer jogar. Eu já reparei. Ela não acredita, nunca vai, não vai seguir nada, não está nem aí, não está nem. Ela quer jogar e pede. Acabou, acabou, meu arrozinho acabou. É impressionante, né? Ou vai, né? Uma pessoa que não tem até onde vai, nunca vão, mas aí leva a fotinho da mãe que morreu, do marido que bateu com cachuleta, uma cerimônia fúnebre. É muito louco, né? Porque as pessoas elas gostam do externo. A gente gosta muito da coisa externa, dessa É. coisa, né, mística, meio assim, misteriosa, esotérica. A gente atrai muito as pessoas. Então, esses rituais, eles chamam de karma kanda. Kanda é a seção do Veda que lida com isso. Karma Kanga. Kanda. Kanda. Então, uma pessoa deve permanecer muito consciente dessa distinção enquanto realiza o sacrifício. Ó, que bonito. Vou até sublinhar. Eu gostei disso aí. Isso.
né? Você repete, o que é que eu falei? O que é que está escrito aqui? Repete para mim, por favor. Que a pessoa tem que ter muita para saber a distinção entre esses dois sacrifícios. Exatamente. Enquanto está fazendo, né? Isso é para a Enquanto está gente mesmo. fazendo, é. Não é para o outro, não, é para a gente. Então, quando a gente for num templo, numa igreja, não importa, num lugar sagrado, você vai. Com que intenção que eu estou indo lá, né? Com que intenção? Tem que ver muito isso. Sri Chaitanya Mahaprabhu também disse assim: somente aqueles que realizam adoração, bhajana, a Shri Krishna, por meio do sacrifício do Sankirtana, né? Kirtana é a glorificação, Uhum. fazem suas vidas exitosas, deixam suas vidas exitosas, e são as mais inteligentes. Então, né, aquelas pessoas que fazem com esse sentimento. Todos os outros são tolos e são destruidores do próprio eu. Krishna Nama Yani, ou seja, sacrifício do nome Krishna, ele é supremo entre todos os outros tipos. A realização de milhões de sacrifícios de cavalo que tinha antigamente não podem ser equacionados com um canto só do nome de Krishna. Ou seja, mesmo que você faça trilhões de austeridades, dê muita caridade, se não tem essa procura pela espiritualidade, satisfazer a Deus, não vale nada. Não. É um tema difícil que as pessoas aqui, a gente tem essa. Outro dia eu cometi a gafe, foi um pouco ousado, de falar que certas pessoas que se dedicam completamente aos pobres, aos doentes, espiritualmente isso não vale nada. Não vale nada. Materialmente, Espiritualmente, não vale nada. Né? por quê? Você está curando quem? O corpo do outro, correto? Certo. Não vou citar nomes aqui, mas digamos que tem uma pessoa muito caridosa, que ela vive para cuidar dos pobres, não quer nada ela. Aparentemente ela não quer nada. Aparentemente. Ela se sacrifica, né, passa noites em claro, cuidando de pobre, cuidando de doente, espiritualmente não vale nada. Ela não vai ganhar nenhum fruto espiritual, Mas ela vai por ganhar um quê? fruto Por material. quê, Pri? Por quê, Pri? Porque ela tá mexendo com algo espiritual, Se ela está o quê? ela está mexendo com algo espiritual ali. Não. Como é que ela vai ganhar algo espiritual? É um corpo ajudando É, outro corpo, exatamente. né? É, Está cuidando do ferido. Não estou é. dizendo que não deva fazer, mas espiritualmente falando, não tem ganho nisso, né? Mas é óbvio que é melhor fazer isso do que fazer maldade. Óbvio, o Lulante nem entra no contexto também, na história. Mas isso, né, as pessoas chamam as pessoas de santa, no conceito védico não cabe. São pessoas boas, mas não estão resolvendo nem a sua vida, nem a vida do outro, né? Elas podem dedicar completamente a vida. E como eu falei, elas não querem nada entre aspas. Em geral, elas estão esperando uma recompensa. Talvez não nesse mundo, mas no outro. Entendi. Então, agora é um conceito, as pessoas realmente não estão muito preparadas, às vezes, para ouvir isso. Não, não pode ser, como assim? Né? Mas corpos, cuidando de outros corpos. E se a pessoa ela nem sabe que não é esse corpo, pior ainda, né? Se ela acha que aquilo ali é bom porque só tem essa vida também, então tem que ajudar o outro para alcançar um céu, não bate. Então vamos lá. Aqueles que fazem tais comparações são chamados de pachanga, ou seja, religiosos impostores. E Yamaraj, o Senhor, no Dharma, da morte, vai puni-los de várias maneiras. Isto é enfatizado no Chaitanya Charitamrita de Lila 3, 77 e 79.
Além do mais, os grilhões desse mundo material são facilmente destruídos por cantar o Hare Krishna Mahamantra e por cantar Krishna Nome de Krishna. Né? Fazendo assim, uma pessoa alcançará o serviço amoroso, plenamente amoroso a Deus. Portanto, nessa era de Kali, todos os sacrifícios, exceto o cantar no santo nome de Deus, são inúteis, porque eles não caem na categoria de Swarupa Dharma, ou seja, a ocupação eterna do eu, da alma. E isto também é esclarecido no Chaitanya Charitamrita, Lila 7, 73, 74. Tudo bem? Tudo bem. Tem certeza? Tenho. Muito bem. Verso 34. Tadividi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti tenyana nyanina tattadarshanah padekshanti. Adquira este conhecimento por oferecer reverências prostradas ao mestre que outorga conhecimento transcendental, fazendo você, a pessoa fazendo perguntas relevantes e servindo os jnanis, pessoas inteligentes, que são muito habilidosos nos, nos significados do Shastra, e os Tattvadarshis, que perceberam a verdade absoluta, vão iluminar você com esse conhecimento. Vamos destrinchar agora o texto, Bhavanuvada, que é o comentário. Mas vem cá, depois de tudo isso, falar como é que esse conhecimento pode ser alcançado. Está falando de conhecimento, que o conhecimento é melhor do que o outro, eu falei, mas como é que a gente alcança isso aí? Está muito bonito, papo, mas como é que eu vou conseguir esse negócio? Então, Bhagavan Krishna está falando aqui esse verso, começando com Tadvidhi, para dar essa informação para a gente, Não adianta só falar aquilo ali, não dá uma solução. Após oferecer reverências ao mestre que dá a instrução do conhecimento transcendental, devemos inquirir dessa maneira. 2 pontos. Bhagavan, ele está se dirigindo agora a Gurudeva, entre parênteses, Gurudeva é dirigido como Bhagavan aqui porque ele é a fonte do amor por Deus. E porque ele é o mestre, ele tem umas qualidades divinas. Então, devemos perguntar assim, por que eu estou nessa condição aqui material? Por que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso me livrar disso? Esse verso quer dizer que para você adquirir esse conhecimento, você tem que se aproximar de uma forma humilde e desejando servir. Não é submissa nesse sentido de cegamente, mas é de uma forma humilde, querendo aprender e não vindo com uma resposta que eu não sei nem quem eu sou. E fazer essas perguntas, O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou me livrar desse mundo? Uma pessoa deve satisfazer o mestre por seva, ou seja, por servir, e por pratichariar, ou seja, suprir as necessidades dele. Então, vem cá, o guru precisa de necessidade, ele necessita algo. Então, como é que ele é guru? Na verdade, é dito que quando o guru aparece, vamos botar assim, Deus e o guru eles têm uma categoria similar, Como Deus é imaterial e o verdadeiro guru, não verdadeiro não, o guru mais elevado, ele não toca na matéria, como é que eu poderia servi-los? Sim. Essa é a grande questão, Então, o que acontece? Eles aparecem de uma forma
né? Porque qual foi a primeira pergunta que a gente fez, né? Uma pergunta meio retórica nesse sentido. Ele está falando que você vai suprir as necessidades pessoais do guru. Aí eu poderia me questionar, mas se ele precisa disso, como é que ele pode ser guru? Né? Mas, ao mesmo tempo, como você serviria um ser transcendental, né, que vem de outra plataforma, completamente, se ele não tivesse essa, como é que a gente chama? Essa tangibilidade. Ficaria uma coisa no vácuo. Né? Que nem eu falar, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Muita gente fala, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Como é que isso é possível? Eu amo a Deus. Porque o amor, ele implica em serviço. Né? Sim. Não existe amor sem serviço. Eu desconheço o amor. Né? Você ama seu filho, pequenininho, bebezinho, e não faz nada. Isso não existe. Não existe, né? Então, o amor, ele implica, né? São duas coisas que andam Servir. juntas, o amor e o servir. É. Porém, Deus, ele transcende a tudo. Como é que eu vou servir a Deus? Eu falo que amo. Mas como é que eu vou servir ele? Na prática, né? Eu vou falar, eu amo a Deus, amo a Deus, amo a Deus. E aí, como é que faz isso? Né? A gente precisa de alguém que realmente ame a Deus, para mostrar a ele, né? E isso vai ter que ter uma certa tangibilidade. Não, eu não posso servir a um ser invisível. Como é que eu vou servir a alguém invisível? Não existe isso. Não existe isso. Né? E o que é que acontece? Essa mentalidade, de forma encarada de forma errônea, ela aí sim vai levar à caridade. Tá. Porque devido à minha incapacidade de servir a divindade, a mente ela vai o quê? Produzir teorias. Teorias essas que vão dizer que se eu servir ao próximo, eu estarei servindo a Deus. Né? Porque como ele é tangível, por isso que a gente falou o negócio da pessoa que vive para os pobres, entendeu? O outro é tangível, o outro eu posso tocar, o outro eu posso cuidar, o outro eu posso servir. A divindade está além de mim, eu não posso servir. Então, começa-se a criar teorias, teologia, né? Não seria teologia, não, só para. Né? Que a divindade está no outro, ou que a divindade é o outro. E eu servindo o outro, ou a divindade que está dentro do outro, que eu também não sei como ele faria isso, né? Vira algo transcendental. Por isso que você meio que parou para pensar quando eu fiz aquela pergunta, que não tem nada de espiritual. E esse vai ser o conhecimento raso que a maioria das pessoas tem. Quem serve o outro serve a Deus. Não. Ok? Então vai cair nessa esparrela. E então, continuando aqui. Uma pessoa deve satisfazê-lo por meio de seva. Ah, já falei isso. Por meio de seva e paricharya, né? Atendendo às suas necessidades pessoais. Também é dito nas escrituras, Tadvinyanatan Saguru Eva Bikachet Samit Panishtrotyam Brahmanishtan na Mundaka Upanishad. Para adquirir conhecimento, a tradução do verso de Sri Bhagavan, uma pessoa deve se aproximar de um guru que sabe o verdadeiro significado dos Vedas por carregar Samhita. Samhita é, É. como é que é o nome? Lenha, Ah, tá. como uma oferenda a ele. Então, esse verso, que é da Mundaka Upanishad, é um verso antigo. Então, o que que acontece quando ele fala aqui, Samit Panit, Samit Panit Shotyam Brahmanishtam, que você deve se aproximar de um mestre carregando lenha. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Por quê? antigamente, na casa dos Brahmanas, sempre eles alimentavam de fogo, esse fogo na casa deles sempre estava lá. Né? Então, a mostra de serviço é você carregar lenha para manter aquele fogo. Mas, na verdade, o verdadeiro guru, ele que vai manter o fogo da sua fé, o fogo do seu entusiasmo. Isso é justamente para mostrar que precisa, como a gente falou anteriormente, que precisa de uma ação nesse sentido para você servir. Então, ele vai servir, ele já vem com uma atitude de servidão, né, trazendo isso traduzindo, né, para cá, porque na época levava isso aí.
né? Antigamente você levava frutas para o mestre. Não tem aquela tradição de levar maçã para a professora e tudo? Sim, Né? Por que você leva maçã? E por que tem que levar maçã? De onde é que surgiu isso? Né? É que o mestre, na verdade, o guru, ele não tem que ter salário. Né? O Brahmana, o sacerdote, ele não tem que ter salário. Ele é sustentado, ele tem teoricamente, ele vai ter uma vida dedicada à divindade, ele vai ter pouquíssimas posses, né? Ele vai vir num estado não de miséria, mas a função dele é estudar, viver a Deus e ensinar os outros. Né? Não é ter carro, malhar pra caramba, ficar portando, nada disso. Né? E ele é sustentado pelo outro, que o outro ele vai se sentir, é bom para um e para outro, né? Porque aquele que não tem essa disposição integral da espiritualidade, ele vai ganhar as benesses do conhecimento daquele que tem. E aquele que não tem tempo para se manter, vai ser mantido pelo outro. Né? É um casamento perfeito. Eu não tenho, meu carro não me permite, eu não tenho nenhum problema. Então eu mantenho. É que nem aqui, às vezes, tem uma moça aqui que ela é dentista, uma devota que é dentista. Então, que ela sempre, quando vem um sannyasi, pessoa que vive assim, né, propaganda, ela sempre cuida das bocas, assim, deles de graça, né, ele vem e mantém ele, eles não se preocupam muito, assim, né, com o corpo, né, e vivem viajando, não tem dinheiro para isso. Então, a gente tem uma coisa melhor, a gente ganha um benefício também por servir essas pessoas, né, porque a gente está ajudando essas pessoas a se manterem de uma forma ou outra, de se claro. dedicarem mais, assim, é perfeito, na verdade, isso aí, né? Então, vamos parar por aqui.